Bom dia, eu peço que as crianças venham aqui à frente para um momento que a gente tem antes do sermão, uma mensagem para as crianças. Se quiser, pode falar também. Temos muitas crianças aqui hoje, isso é ótimo, muito bom. Crianças, vocês conhecem a história do filho pródigo? Vocês já ouviram essa história, a história do filho pródigo? A história do filho pródigo é uma história que é contada em Lucas, no livro de Lucas. E a história vai mais ou menos assim. Tinha um menino e ele tinha um irmão mais velho. Eram dois meninos, dois irmãos. E o mais novo, falou, olha, chegou num determinado momento que ele falou, olha, eu quero ir fazer minhas próprias coisas. Eu não quero mais morar aqui com meu pai, morar na casa dele, eu quero ir para o mundo e me divertir e ter minha própria vida. Então ele chegou para o pai dele e ele falou, pai, me dá minha herança, me dá o dinheiro aí que é meu. E isso era muito desrespeitoso fazer. Isso é basicamente você falar para o seu pai que você não se interessa por ele, mas que você quer somente os bens que ele pode te dar. E o filho foi lá e falou, olha, me dá o dinheiro que é meu, me dá minha herança aí que eu vou sair no mundo e eu vou me divertir. E eu vou fazer todas as coisas que eu quero fazer. E o pai, com muita tristeza, concedeu esse pedido ao filho, e o filho saiu com aquele tanto de dinheiro e gastou tudo em pouco tempo. E em pouco tempo esse filho não tinha nem dinheiro para comprar o que comer. Ele ia na cidade e não tinha como comer, então, sabe o que aconteceu com ele? Ele acabou tendo que brigar por comida com os porcos. Acredita? Vocês já viram porco? Vocês já viram o que porco come? Não é legal, né? Não é gostoso. É bem diferente de um McDonald's, né? Que eu sei que vocês gostam. É só coisa podre, comida velha e suja. E ele estava tão desesperado e tão sem dinheiro que ele ficou pegando a comida dos porcos. E aí chegou no momento que ele falou, olha, eu não consigo... Eu estou contando a historinha agora, tá bom? E ele falou, olha, eu não consigo mais viver assim. Não dá. Será que eu consigo voltar para a casa do meu pai? Agora não. Será que o meu pai ainda me aceita? E ele então, ele com muito medo, voltou para a casa do pai dele. E a Bíblia fala que quando o pai dele viu ele de longe, o pai dele saiu correndo, muito alegre a vê-lo. Acredita nisso? Ele achou que o pai dele ia brigar com ele, ia ir lá e ia falar, não, você não pode voltar, mas o pai dele ficou feliz e correu ao seu encontro, sabia? E o pai dele foi lá correndo e deu um grande abraço e falou, filho, que bom que você está aqui. Mesmo ele estando todo sujo e fedido de porco, o pai dele foi e abraçou ele e falou, vamos fazer uma grande festa, porque você voltou. E assim, essa história foi contada para Jesus mostrar para a gente como que é o perdão de Deus para nós. Da mesma forma que aquele pai perdoou o seu filho e o aceitou de braços abertos, é assim como Deus faz conosco. Quando confessamos os nossos pecados, Deus nos recebe de braços abertos. Ele nos perdoa e Ele tem uma grande festa e muita alegria, porque o filho dele retornou à casa. Hoje a gente vai falar de um salmo que mostra para a gente como que o cristão deve viver. E ele deve viver sempre confessando os seus pecados e aceitando o perdão de Deus. Tá bom? Então, pensem nisso quando o titio aqui prega e fala sobre o Salmo 32, tá bom? Podem se assentar no assento de vocês. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos ver o Salmo de número 32. O Salmo de número 32. Como o pastor Valdeci já disse anteriormente, daqui a alguns domingos nós vamos começar uma série no livro de Neemias. Até então nós tivemos a liberdade de escolher alguns textos e fazer alguns sermões avulsos.
E esse sermão, esse texto, eu li essa semana e na semana passada, e é algo bem pessoal para mim. E creio que deveria ser para todo cristão aqui. Nesse texto, Davi nos mostra como que o cristão tem que viver. E ele nos fala que o cristão tem que viver uma vida de confissão. Durante as férias que nós tiramos recentemente, em janeiro, uma das vezes que isso me acontece, vocês sabem muito bem que num período da minha vida eu vivi longe dos caminhos do Senhor, eu vivi longe dos caminhos de Deus, eu trouxe muita tristeza para minha família, para mim e para os meus amigos, para a igreja. E muitas vezes eu ainda sou assolado com essa culpa. E eu sei que isso acontece com vocês também. E durante essas férias, ao conversar com meu pai uma vez, eu fui conversar com ele e falei, pai, desculpa. Desculpa pela dor que eu te trouxe. Isso anos atrás. E ele falou, filho, eu sei, você já está perdoado, você já falou, essa deve ser a 100ª vez que eu pedi perdão para o meu pai. E ele falou, você precisa aceitar a graça de Deus. Você precisa aplicar a graça de Deus ao seu coração. Você já foi perdoado. E esse Salmo de número 32, eu fui então ao Salmo de número 32. E esse Salmo, ele nos ensina a como confessar diante de Deus. E ele nos ensina como viver uma vida de confissão. E depois ele nos mostra os resultados de vivermos uma vida de confissão. Então eu espero que ele seja um salmo, ele é um salmo didático, eu espero que ele seja proveitoso e que ele ajude você também a aplicar a graça de Deus na sua vida. Vamos ler o Salmo de número 32. De Davi, salmo didático, ou masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade ou transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui. Eu peço que o Senhor esteja presente aqui agora e nos instrua com Seu Santo Espírito através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um salmo de Davi, é um salmo didático, uma masquil. Isso significa que é um poema que era usado para ensino. É um poema que ensina o cristão como viver. Só de vermos que ele é de Davi e que ele é um salmo didático, nós já sabemos algumas coisas sobre esse salmo, em como lê-lo e como deveríamos entendê-lo. Bom, primeiro, ele é de Davi.
Nós sabemos quem Davi foi, nós conhecemos Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que foi escolhido por Deus para governar o seu povo, para liderar o seu povo. Sabemos que Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele conhecia Deus, ele andava com Deus, ele conhecia a sua palavra, ele orava a Deus constantemente. Também sabemos da vida de Davi do que temos nas Sagradas Escrituras. Sabemos o que aconteceu com Davi, as suas falhas. E sabemos aqui também que esse é um homem que conhecia intimamente como confessar a Deus e como ser perdoado. E aqui nesse salmo, então, um salmo didático, Davi, um cristão, escreve para cristãos sobre como viver a vida cristã. E ele vai falar, nós vemos isso logo nos 2 primeiros versículos e ao longo do restante do salmo, que o cristão deve viver uma vida de constante confissão diante de Deus. Esse salmo, então, nos instrui que o cristão deve viver uma vida de confissão. Nos primeiros 2 versículos, o cristão é caracterizado. Então, nós temos a figura do que deveria ser o cristão. E aí, no restante do salmo, nós vemos como que esse cristão deve viver. Então, nos versículos 1 e 2, a caracterização do cristão, quem é o cristão, e depois, nos versículos 3 a 11, como esse cristão deve viver. E olha só o que nós encontramos nos versículos 1 a 2, vejam só. Bem-aventurado ou abençoado, feliz, abençoado é aquele cuja transgressão, na área está iniquidade, mas eu vou traduzir para transgressão, é um pouquinho melhor, mas do original. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Bom, primeiro, feliz, felizardo, bem-aventurado, abençoado é aquele o quê? Aquele que é perdoado. O cristão, em essência, é aquele que é perdoado por Deus. Simples. Bem-aventurado, e por causa disso ele é abençoado, ele é feliz, ele é felizardo por causa do perdão de Deus. E eu queria ainda notar mais algumas coisas nesses 2 primeiros versículos. Ele descreve o cristão como sendo um perdoado por Deus, mas olha só como que ele demonstra a seriedade do pecado. Tem 3 nomes diferentes para o pecado aqui, que mostram características diferentes do pecado. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos acostumados na nossa cultura, na nossa sociedade, e ouvimos de outras pessoas, não é tão ruim assim, isso é só um pecadinho, não é tão pesado, não é tão ruim, não fique afoito ou triste, não deixe isso te abaixar ou te deixar deprimido. Na verdade, se você sentir qualquer tristeza, tem um remedinho para isso. Não fique triste. Tome um remedinho, seja feliz. Não pense nessas coisas. Não pense em coisas, em pecados, em falhas. Eu já vi muitas vezes pessoas falando, você não tem que se arrepender de nada que você fez, porque afinal foram essas escolhas que te trouxeram até onde você está. Que baboseira. Que mentira. Isso é mentira e não está de acordo com a verdade da palavra de Deus. E aqui nos 2 primeiros versículos nós somos demonstrados e vemos a seriedade do pecado à medida que existem 3 palavras diferentes para descrever esse pecado. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto e a quem o Senhor não atribui iniquidade. São todas palavras diferentes que demonstram características diferentes do pecado. O pecado não é algo simples que nós não deveríamos nos importar com ele ou que nós deveríamos deixar de canto. O pecado é um monstro multifacetado, com várias faces, que tenta a todo momento nos destruir. A primeira palavra que a gente tem aqui para o pecado é transgressão. Isso é uma rebeldia, uma revolta contra alguma autoridade.
Então, os meus filhos estão numa fase agora em que eles estão testando a autoridade dos pais. É muito frequente agora eu chegar para eles e falar: Benjamin, coloque o seu tênis, vamos lá, a gente vai para a igreja. Não. Como é que é? Não. Aí eu falo: Benjamin, não é certo isso, filho. Vai lá, faça isso. Não. Isso é uma transgressão. Isso é uma revolta. Isso é uma rebeldia contra a autoridade. A segunda palavra que nós temos aqui é pecado, né? Cujo pecado é coberto. Isso denota você errar o alvo, você errar por completo as expectativas ou os objetivos que você tem diante de você. Então imagine, por exemplo, quando eu era um pouco mais novo, meu pai trabalhava no Jumper, algumas vezes eu ia após a escola encontrá-lo e dali nós íamos assistir um jogo no antigo Palestra Itália, que hoje é o Parque Antártica, né? No Allianz Arena, né? Nós íamos ao Palestra Itália e lá a gente assistia um jogo e a gente tinha prazer em fazer isso, e muitas vezes quando você está assistindo um jogo de futebol, não é como o basquete, que você tem placares de 100 a 150, mas muitas vezes você vai assistir um jogo de futebol, você fica 90 minutos lá e você não vê gol nenhum. Então, quando o jogador chega perto do gol, é algo emocionante. E no estádio, muitas vezes você está lá assistindo, esperando um gol, o cara chega perto do gol, só tem ele e o goleiro para fazer o gol, todo mundo já está pronto para pular e comemorar. E ele isola a bola por completo. E a bola vai para cima do gol, não acerta nem a trave, não acerta nada, não chega nem perto do gol. Acho que o Gessé sabe um pouquinho do que eu estou falando aqui, né, Gessé? E isso é um pecado. Isso é você errar o alvo, você falhar por completo. Ele não chegou nem perto do alvo, não acertou nem a trave. É esse que essa segunda palavra, esse pecado aqui, transmite para nós. E aí, em terceiro lugar, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Iniquidade é algo incorreto, antinatural, torto, perverso. Então, nesses períodos que nós tiramos férias, alguns dias, nós ficamos 10 dias na praia. E eu me lembrei rapidamente uma das coisas mais... uma das piores experiências que a maioria das pessoas passa na praia. Você fica muito tempo lá, você passa a manhã inteira, talvez aí na tarde, aquela areia vai grudando na sua pele, você vai suando, você continua a andar e aquela areia fica relando na sua pele, e no final da tarde eu já estava andando parecendo um pinguim, né? Andando assim, de tanta queimadura. E as pessoas olham para você e elas sabem imediatamente o que aconteceu, porque elas já passaram por isso, mas imediatamente elas falam: isso não é normal, isso não é natural, isso é antinatural, isso é torto, isso não deveria acontecer. E eles sabem que alguma coisa está errada. E eles vão te perguntar: o que aconteceu? E você fala: eu não estou conseguindo andar, tem muita areia, precisamos sair da praia. São essas as três coisas que são demonstradas aqui, as três características do pecado: a rebeldia, uma revolta, o errar o alvo, você falhar por completo, e incorreto, algo antinatural, algo perverso diante de Deus. Então, ao contrário do que a cultura e a sociedade nos fala, o pecado na Bíblia é tratado com muita seriedade. E, meus irmãos, é muito possível que nós não entendamos por completo a graça de Deus na nossa vida, porque a gente não leva a sério o nosso pecado. Porque o nosso pecado é algo leviano. É algo com o que a gente acha que é pequeno, que na verdade não é tão sério assim, que não leva necessariamente à morte. Mas a verdade é que, ao contrário do que o mundo fala, você está em rebeldia e revolta constante contra Deus, continuamente falhando e errando o alvo, e ainda tem em si uma natureza pecaminosa, perversa, que tenta cobrir tudo isso e não ser honesto com Deus, nem consigo mesmo e nem com aqueles à sua volta.
Mas o texto não para aí. O texto não para aí. Ao mesmo tempo que tem 3 tipos de pecado, nós temos 3 palavras diferentes para cada tipo de pecado aqui, que conotam, que transmitem o perdão de Deus. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto e a quem o Senhor não atribui iniquidade. O pecado é algo sério, é algo profundo, é algo que traz revolta e tristeza a Deus, mas o perdão de Deus é maior e cobre todos os pecados. A transgressão perdoada aqui, na primeira parte do versículo 1, isso conota um pegar e levar embora, você aliviar o fardo de alguém. É esse que esse perdão aqui está transmitindo. Depois, cujo pecado é coberto. Isso é de cobrir, de você ocultar um registro, ocultar uma falha. E ao mesmo tempo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou a quem ele apaga a dívida. Da mesma forma que você tem 3 tipos de pecado, ou um pecado multifacetado, o perdão é multifacetado também. E aqui nós temos a descrição do cristão. O cristão é aquele que ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele reconhece a seriedade do seu pecado, mas ele também reconhece a graça e o perdão de Deus para com ele. E ele então ele é bem-aventurado e ele é abençoado. E o final do versículo 2, no seu espírito não há dolo, não há mentira. Ele é honesto, ele é transparente. Ele se achega a Deus em honestidade, ele confessa os seus pecados honestamente. Então nós temos aqui a caracterização do cristão. O cristão é aquele que é perdoado por Deus. E aí em seguida, dos versículos 3 a 11, nós vemos aí o que esse cristão, ou como esse cristão deve viver. Como esse cristão deve viver. E a primeira coisa que nós vemos, esse cristão deve viver em confissão. Esse cristão deve viver em confissão. Dos versículos 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Bom, nós vemos aí a necessidade da confissão. Enquanto ele não confessava os seus pecados diante de Deus, ele teve dor física. Os seus ossos se envelheceram. Ele gemia todos os dias. Depois fala que o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse vigor é vitalidade. É o que dá vida à pessoa. Ele não tinha mais vida, isso se secou, ele não tinha mais vigor. É interessante que nós geralmente dividimos a nossa vida espiritual da nossa vida física, da nossa vida mental. Mas aqui nós encontramos Davi orando, Davi demonstrando a nós que enquanto ele não confessou os seus pecados, se envelheceram os seus ossos e ele perdeu o seu vigor. Isso afetou a sua saúde física, isso afetou a sua saúde mental. E então nós temos a demonstração de uma confissão sincera no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Percebam que da mesma forma que havíamos visto nos versículos 1 e 2, aqui o salmista Davi também usa novamente as 3 formas de pecado. As mesmas 3 palavras que vimos nos versículos 1 e 2. Ele fala, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei.
confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Davi, então, faz uma confissão completa. Ele não oculta nada. Ele percebe que todas as suas ações, que todos os seus pensamentos, que todos os seus sentimentos estão repletos e contaminados pelo pecado. E ele coloca tudo isso diante de Deus. Em honestidade, em transparência, com espírito onde não há dolo. É uma confissão completa e detalhada. E vejam só o resultado na segunda parte do versículo B dessa confissão. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui no original você tem uma ênfase nesse tu. Por isso que quando eu li 2 vezes, e eu falei agora 2 vezes, e essa ênfase não sai na nossa tradução. Mas é importante sabermos disso. Nós precisamos ter uma vida de confissão, mas nós confessamos a quem? Nós confessamos a Deus. E é Ele quem nos perdoa. A confissão, meus irmãos, é algo necessário para o perdão, mas não é a causa do perdão. Não é o simples, eu vou confessar e eu estou perdoado. Deus é quem perdoa, mas a confissão é necessária para o perdão. Com a confissão nós temos o perdão e com o perdão nós teremos a comunhão. Isso será visto um pouco mais à frente. Mas percebam essa ênfase que Davi dá. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós cantamos e falamos e lemos versículos e cânticos que falam sobre o poder de Deus, sobre como Ele criou todas as coisas, sobre como Ele deveria ser adorado porque Ele é o Criador, Ele tem todo o poder. Que Deus é esse que perdoa os nossos pecados? Que mesmo quando nós nos rebelamos contra Ele e falamos, não, Deus, eu faço. Mesmo quando nós falhamos miseravelmente nas expectativas e os objetivos e os alvos que são colocados diante de nós, mesmo com a dívida que nós temos, Deus nos perdoa. Que Deus é esse? Se você não se maravilha com isso, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Ou a gravidade do seu pecado, ou então a profundidade da graça e do amor de Deus para contigo. Que Deus é esse? Tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aqui, como eu disse, ele confessa os seus pecados a Deus, ele então recebe o perdão de Deus, e aí ele tem comunhão com Deus. Meus irmãos, a confissão não é a causa do perdão, mas é uma condição necessária. É como aquele homem que tem uma mão gangrena, que está apodrecendo, e ele precisa tratar a sua mão, mas ele não admite que ele tem a mão gangrena, e todos enxergam a mão dele, está apodrecendo, está prestes a cair. Ele fala, não, eu não tenho a mão gangrena, está tudo bem, não tem problema nenhum. E isso faz com que ele não trate aquilo lá. Se esse homem agora chegar a um ponto, um dia, para ter o bom senso nele, e ele falar, é verdade, eu admito, eu tenho uma mão gangrena, eu preciso tratar dessa mão. Isso não vai automaticamente curar a mão dele, mas é o começo para o tratamento. Da mesma forma, a confissão. Ela não vai automaticamente gerar o perdão em si, mas é o começo do processo. Você confessa os seus pecados e Deus perdoa os seus pecados. Mas a confissão é uma condição necessária para o perdão. E o perdão, meus irmãos, é uma condição necessária para a comunhão. Nós vemos isso, então, dos versículos 6 a 10. O cristão ele deve viver em constante confissão
Quando ele confessa e vive em confissão, ele obtém o perdão de Deus e ele deve viver também em constante comunhão. Os versículos 6 a 10. Do versículo 6 demonstra como que todo homem, todo cristão deve desejar essa comunhão. Sendo assim, todo homem piedoso ou todo homem pactual, todo homem do pacto, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, o homem que ama a Deus e que é amado por Deus, digamos assim, o homem pactual, o cristão, ele deve procurar comunhão com Deus. Agora, uma vez que ele obteve o perdão de Deus, o seu relacionamento com Deus foi restabelecido. E ele pode confessar a qualquer momento, e ele pode se achegar ao trono de Deus em qualquer momento, e ele deve se deleitar nisso. Da mesma forma, esse homem agora, ele recebe a proteção divina. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E quando nós lemos isso, nós deveríamos pensar no dilúvio. Lembram de Noé no dilúvio? Ele não foi submergido pelas águas, mas ele foi protegido pelas águas dentro da arca com sua família. Da mesma forma, o cristão, aquele que teme a Deus, que confessa seus pecados constantemente diante dele, que recebe o seu perdão, que tem agora comunhão com Deus, recebe também da sua proteção divina. Isso não significa que ele não sofrerá as consequências de viver no mundo caído. Noé perdeu tudo que ele tinha. Noé teve que recomeçar a sua vida toda. Ele começou tudo de novo, do zero. Mas ele não foi submergido pelas águas. Ele foi protegido por Deus. Da mesma forma, o cristão é protegido por Deus. Ele não será submergido pelas águas. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha a diferença dessa descrição e da descrição que ele tinha anteriormente nos versículos 3 e 4. Olha que diferença. Uma vez que ele obtém o perdão de Deus, a sua vida vai de ossos se envelheceram por causa de constantes gemidos e o vigor se tornando em sequidão. Ele vai disso para Deus ser o esconderijo dele, preservar ele das tribulações e cercar ele de cantos de livramento. Olha que diferença. Ele então recebe a proteção divina, uma vez que a comunhão com Deus é restabelecida, e ele recebe também a instrução divina. Olha só os versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Parece o relacionamento de um pai com o filho, não parece? Agora que a comunhão é restabelecida, agora como um pai, Deus protege o seu filho e Deus instrui o seu filho. Agora ele vai ensinar e ele vai guiar, e sob as suas vistas ele vai dar conselho a esse salmista, a esse cristão, aquele que confessa os seus pecados a Deus. E então nós temos um aviso: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Talvez um aviso: vocês já foram assim, vocês estavam sendo assim, antes de confessarem os seus pecados, e agora vocês experimentaram da minha proteção, da comunhão, da minha instrução. Então não seja como o cavalo ou como a mula, que precisam de freios, um metal na boca para você puxar para ele poder te obedecer. Meus irmãos, muitas vezes Deus faz isso conosco, porque isso é muito melhor do que seguir pelo caminho em que estávamos seguindo. E dessa forma ele nos livra de coisas muito piores, mas não é necessário. Deus fala:
Não seja como eles, sem entendimento. Se submetam ao meu ensino. Se submetam à vontade de Deus para a sua vida. Se submetam para a minha palavra. E olha só o resultado no versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, aquele que se submete ao Senhor porque confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia o assistirá. Então o cristão vive uma vida de confissão diante de Deus. Ele recebe o perdão de Deus. Seu relacionamento é reatado com Deus. Ele pode agora ter comunhão com Deus e desfrutar da proteção e da instrução divina. E ao mesmo tempo, agora que ele está em comunhão e desfrutando dessas coisas e sendo abençoado por Deus e sendo assistido pelas misericórdias de Deus, como diz no versículo 10, ele agora celebra. Ele agora vive celebrando, comemorando, se alegrando com Deus. Versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Olha como mudou completamente a descrição do salmista. O que estava acontecendo com o salmista? Uma vez ele confessa todos os seus pecados, todas as suas calamidades, de 3 formas, de todas as formas possíveis. Ele pecou contra Deus de todas as formas, com tudo que ele tinha. E agora no versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Uma vez torto, uma vez com coração perverso, agora que esse cristão confessou seus pecados diante de Deus e recebeu o perdão de Deus, ele é considerado justo. E ele é considerado como tendo um coração reto. Eu não sei se vocês já leram, se vocês ainda não leram, façam as Crônicas de Nárnia. Eu sei que muitos aqui já leram. Se vocês quiserem ler, conversem comigo, conversem com o Danilo, conversem com alguém aqui, com o Uriel, e peçam esse livro de presente para vocês. Tem algumas pessoas aqui que amariam dar esses livros de presentes para vocês. Mas em um desses livros, o Leão, Guarda-Roupa e a Feiticeira, ele conta a história de 4 irmãos que eles entram num guarda-roupa e eles percebem que é um guarda-roupa mágico. E eles entram em outra terra, em Nárnia. E lá em Nárnia, uma feiticeira se apoderou ali da terra e ela faz com que seja inverno constantemente, sem que chegue o Natal. Imagina isso. Um inverno constante, frio, neve a todo instante. E o Natal nunca chega. E os 4 irmãos, eles entram nesse guarda-roupa, eles vão lá nessa terra, e tem um irmão que é mais difícil do que os outros. Ele é egoísta, ele é chato, ele briga com todos eles, ele faz tudo de errado. Ele é o Edmundo. E ele sempre briga, ele é chato, ele sempre faz as coisas erradas, ele sempre quer provocar os irmãos. E quando ele está em Nárnia, ele se encontra com a feiticeira. E a feiticeira lhe oferece alguns docinhos. E fala, olha, se você me seguir e me ajudar a achar os seus irmãos, eu te dou os docinhos. E Edmundo concorda. Além de chato, de aborrecer, de desobedecer, de fazer todas essas coisas, ele ainda é um traidor. E ele trai os seus irmãos por causa de alguns docinhos. E nessa história, nesse mundo, você tem um grande leão, Aslan, que tem todo o poder. E as outras crianças vão procurar esse Aslan para que ele possa voltar e para que ele faça desaparecer o inverno e para que ele tire a feiticeira do trono e para que ele se assente no trono. E eles então encontram o Aslan e o Aslan volta e quando o Aslan vê Edmundo, ele trata Edmundo com graça,
com misericórdia. Na verdade, chega um determinado momento na história que a feiticeira então fala, olha, mas você pode ter tudo, você pode ter essas coisas, mas Edmundo é meu. Ele fez um acordo comigo, ele aceitou os meus doces. Isso não pode ser quebrado. E Aslan vai lá e entrega a sua vida para Edmundo, para que Edmundo fosse livre da feiticeira e pudesse então ser transformado. E quando Edmundo se depara com essa graça, quando Edmundo se depara com essa misericórdia, depois, posteriormente, Aslan, ele dá a sua vida por Edmundo, ele é ressurreto, e ele volta, e ele se achega a Edmundo, e ele está dando agora, ele já ganhou da feiticeira, e ele está dando posições e títulos aos irmãos. E quando ele chega diante de Edmundo, ele fala, Edmundo, agora o justo. Edmundo, o justo. Aquele irmão, aquele menino que traiu, que desobedecia, que se revoltou, que se rebelava a todo instante contra qualquer autoridade, que falhou todos os alvos possíveis que ele tinha na vida dele, que fazia tudo antinatural, torto e errado, por causa da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, ele é transformado. Ele vira outro. Ele é considerado agora Edmundo o justo, e ele acaba reinando ali em Nárnia e sendo considerado um dos reis mais justos que já existiram na terra. Meus irmãos, é exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Uma vez pessoas que nos rebelávamos contra Deus, que não nos submetíamos a Ele, que dizíamos, não, eu vou viver a minha vida da maneira que eu quero viver. Pessoas que erraram completamente o alvo. Pessoas que cometeram coisas e pecados antinaturais, extremamente tortas, agora somos considerados justos e retos de coração. E é Deus quem faz isso, por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 17, fui lembrado desse versículo nessa semana. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, se você é um cristão e foi perdoado por Deus, está constantemente sendo perdoado por Deus, você é nova criatura. Você é nova criatura, você foi perdoado. E agora você é considerado justo e reto. E você pode viver uma vida completamente nova, que não tem nada a ver com aquela que você vivia anteriormente. E Satanás não pode te assolar. E Satanás não tem direito nenhum de vir e te condenar por coisas que já foram perdoadas. A nós nos cabe constantemente confessarmos os nossos pecados diante de Deus e sermos constantemente perdoados e experimentarmos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas e termos um relacionamento reatado e uma comunhão profunda com Deus, onde desfrutamos da sua proteção e da sua instrução para então vivermos uma vida de celebração, de alegria e de júbilo, sendo reconhecidos como justos e retos de coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, aplique em nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos ajude, Pai, a termos fé em Ti, a Tua graça salvadora, no Teu Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti, no Teu caráter, na Tua instrução divina, na Tua proteção. Pai, nos ajude a entender que o quão longe dista o Ocidente do Oriente, assim o Senhor separa as nossas transgressões, os nossos pecados e a nossa culpa de nós. E, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a viver de forma diferente,
como novas criaturas, que são reconhecidos como sendo justos e retos diante de ti, porque somos cobertos pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.